Olá, neste vídeo vou apresentar a aplicação que será desenvolvida no curso de Dashboards. Aqui nós temos uma parte de trabalho com as seguintes planilhas: base de dados, menu, dashboard, base de dados, configuração, análises e imagens. Na planilha menu, nós temos o hiperlink para as três planilhas principais da aplicação e um hiperlink para as redes sociais. No caso aqui, essa aplicação ela tem a personalização da logomarca e do negócio da DG, automação, e aqui aponta para as redes sociais da DG, que pode ser personalizado para sua necessidade. No caso aqui nós temos o hiperlink do WhatsApp Business, que o hiperlink do Facebook, o hiperlink do YouTube. Isso aqui vai para o site da DG Automação, e-mail dg@dgautomação, que nós temos o para discar. Então, se a planilha for aberta a partir de um celular, ao clicar nesse link aqui, automaticamente ele faz a discagem. Aqui nós temos o Instagram, LinkedIn, esse aqui é do portal Ava, e aqui é o Skype. Ao clicar ele já faz automaticamente uma chamada no Skype. A gente pode testar. Vamos abrir aqui o do portal Ava. Então, ao clicar, ele já vai abrir o site ava.dgautomacão.com.br. Pronto, abriu. E a gente pode vir aqui no Instagram. Ele vai abrir a página do Instagram. DG Automação. A gente vira aqui no Facebook. Vai abrir a página do Facebook. YouTube. O YouTube tem uma playlist de treinamentos que tem uma série de dicas interessantes na área de dashboards, de Excel e outros assuntos. Tá abrindo aqui o YouTube, o canal da DG Automação. Nós temos aqui o site, da DG Automação, e-mail. Aqui ele vai abrir o aplicativo de correio que tiver configurado para enviar o e-mail para o DG Automação. Aqui nós temos o Skype. Aqui ele vai abrir o Skype para fazer uma chamada de vídeo. Aqui nós temos o WhatsApp, que ele vai abrir o WhatsApp Web. Vamos testar aqui. Aqui ele já abriu o canal aqui do YouTube. Também o da DG. Vamos ver aqui. Que ele está processando aqui. Então, aproveitem para seguir as redes sociais da DG Automação. Instagram, DG Automação, Facebook, YouTube, e vejam aqui o conteúdo do site. Aqui tem uma página treinamentos. Aqui tem o folder dos treinamentos disponíveis. Pode ir passando. Dashboards, o Excel Business, Excel aplicado à educação, Excel VBA aplicado à engenharia, sistemas previsórios. Aqui a gente tem um link de pré-inscrição, preenche os dados, e-mail, telefone, e quando são recebidos a gente envia as informações detalhadas para fazer a confirmação da inscrição.
Pronto, aqui deu só um erro no cliente e-mail, que ele não estava configurado. Então a gente pode fechar aqui. Pronto. Pode abrir aqui o Skype também, que ele vai abrir o aplicativo do Skype que está instalado no computador. E ele já pode fazer uma chamada para DG. Então isso aqui é utilizado para fazer reuniões, videoconferência, compartilhamento de tela para suporte técnico, assistência. É muito interessante esse recurso do Skype. Vou fechar aqui. E aqui nós temos também o WhatsApp Business. Aqui ele vai abrir a interface do WhatsApp Web. Esse aqui é o WhatsApp Web, é o WhatsApp Business da DG Automação. Vocês podem adicionar e enviar mensagem com alguma dúvida, se necessário. Então no menu aqui vocês podem personalizar para a empresa, para o negócio de vocês. Okay? E por último, o do celular, ele só se aplica se ele for aberto a partir de um telefone móvel. Okay? Então aqui a gente tem 3 hiperlinks, a base de dados, o dashboard e a configuração. Na planilha base de dados, a gente vai ter o cadastro das informações de forma estruturada, consolidada, para permitir a análise e a configuração dos indicadores. Então essa aqui é a fase mais importante do processo, né? Que aqui eu vou definir quais campos têm que ser mapeados e os campos têm que ser cadastrados de forma consolidada, para não haver duplicidade. Para evitar duplicidade e o erro de digitação, a gente utiliza sempre o recurso de validação de dados. Então aqui no caso a gente tem as colunas data, vendedor, cliente, cidade, mídia, fase, valor, dia, mês, ano, tempo e situação. Para esse exemplo, a gente vai usar um dashboard de vendas, mas ele pode ser aplicado para qualquer área. Área médica, área jurídica, área logística, de educação, de marketing, de RH. Então, os parâmetros, os dados, eles vão ser personalizados de acordo com a aplicação. Como a gente está falando em vendas, a gente vai cadastrar os vendedores, os clientes, cidade, a mídia, que é por onde originou, para a gente fazer por onde originou a demanda da venda, e a fase, que é o principal. O que é a fase? É o estágio da venda. A venda ela pode ter contato inicial, fechado, negociação, orçamento e prospecção. Então, o objetivo do dashboard é fazer uma análise da pré-venda até o fechamento. Então, o gestor ou o vendedor ele vai ter condições de analisar o cenário do seu processo. Então, a partir daí, a gente consegue trabalhar para qualquer tipo de aplicação. Então, aqui vamos supor que a gente tenha na área jurídica. Aí aqui tem as fases processuais de cada etapa. Se for na área de marketing, a gente pode ter aqui as fases de atendimento. Se for na área de logística, se eu tiver um processo de entrega, aqui a gente coloca quais as fases de entrega do produto, da solução, do serviço. Se for na área de serviços, aqui a gente coloca o estágio, a área financeira, enfim. A gente pode colocar as fases para qualquer tipo de negócio. Então, o importante é a base estar estruturada e consolidada. Isso é o principal, para a gente poder fazer uma análise bem detalhada e eficiente. Ok? Então, nós temos aqui o valor. O valor ele só vai ser utilizado quando tiver na fase de projeto, proposta para cima. Então, contato inicial não vai ter valor, a gente pode deixar o valor em branco. O dia, o mês, o ano são campos automáticos que ele pega a partir da digitação da data. Isso aqui a gente vai utilizar para os filtros, aqui a gente pode deixar depois em oculto. Então, para o usuário que manipular a planilha,
não precisa as informações estarem disponíveis. O tempo, além do cadastro, a gente vai definir também um tempo para cada fase, para a gente poder acompanhar, definir indicadores, metas. Então, além da meta do valor de cada cliente, o valor mensal, o valor do vendedor, a gente vai também ter a meta de tempo. Então, a gente vai definir um tempo para cada fase e a partir daí, nessa coluna aqui, ele vai automaticamente calcular os dias de atendimento. Se tiver em atraso, a gente vai definir lá o tempo de 5 dias para cada fase. Se tiver em atraso, ele vai ficar com o X. Esse X aqui são as versões mais recentes do Excel, que ele tem formatação por ícones. Então a gente pode definir o X, o ponto de exclamação e o V de OK, né? Então aqui no caso, se o tempo for maior do que 5, ele vai marcar um X. E aqui ele vai automaticamente, através de uma fórmula se, ele vai informar se ele está atrasado ou OK. Então se for maior do que 5, se for maior ou igual a 5, ele vai dizer que está atrasado e vai colocar o ícone X. Se for igual a 5, que a gente pode observar aqui, ele vai dizer que está OK, mas ele vai colocar um ícone de exclamação, que é para dizer que isso aqui está no limite. E se ele for menor do que 5, ele vai continuar com OK, mas ele vai dar um ícone de acerto, de OK. Então isso aqui a gente consegue, inclusive, filtrar por esses ícones. Se a gente vier aqui, tempo, filtro por cor. Então eu posso filtrar só pelo X, que ele vai aparecer aqui. Eu posso filtrar só pelo símbolo de exclamação. E eu posso filtrar pelo OK. Então aqui eu vou deixar retirar os filtros. Eu vou limpar os filtros. Então a gente montou uma base de dados estruturada, que ela começa de cima para baixo, não tem células mescladas. A mesclagem de células ela é prejudicial para quando a gente for fazer tabela dinâmica. Então é sempre recomendado não utilizar células mescladas. A gente pode utilizar aqui no título, só que a gente não pode utilizar o título como base da planilha. Então a gente tem aqui uma base estruturada, inclusive com validação de dados. O que é validação de dados? São os campos que são automaticamente, existe uma lista pré-definida. Então eu não posso colocar um valor de fase que não esteja aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo, um valor aqui de fase em... Deixa eu botar aqui um que não tem aqui, por exemplo. Vou botar aqui projeto, na fase de projeto. E dar um OK, ele vai dizer que esse valor não corresponde a uma lista pré-definida. Então a gente vai ver ao longo do curso como definir como fazer essa validação. Aqui no campo dados, a gente observa aqui que ele tem aqui nessa caixa de opções de ferramenta de dados, validação de dados. Aqui, validação de dados. Ok? Então a gente usou aqui a validação para o vendedor, para a mídia e para a fase. A gente também poderia ter utilizado a validação para cliente e cidade. No caso aqui que a gente deixou aberto, mas poderia ser, a gente poderia listar toda a cidade de atendimento e fazer uma validação. E também os clientes. Também seria uma forma de deixar ainda mais a planilha estruturada. Okay? A gente tem aqui um botão que ele vai voltar para o menu. Então a navegação toda é por botões. A gente vai ter aqui uma planilha de configuração. A planilha de configuração ela vai ser a parametrização do sistema. Então,
a gente vai definir as metas e os indicadores de análise. Essa planilha ela vai ser preenchida inicialmente em conjunto com o usuário final. Então a gente pode observar aqui que essas 4 planilhas que estão em maiúsculo são as planilhas que o usuário vai utilizar. E essas duas aqui que estão em minúsculo, análise e mais, são planilhas só de desenvolvimento, que elas podem inclusive ficar ocultas. Então aqui na planilha de configuração, eu vou definir aqui o nome dos vendedores, a meta de venda de cada um, a quantidade e o nome das fases, a meta de tempo máximo de cada fase, a lista das mídias, o faturamento mensal de cada mês. Isso aqui são dados fictícios. E aqui também eu vou colocar uma foto, aqui eu tenho só uma caricatura de cada vendedor para efeito de ranking, que lá no dashboard tem um ranking que a gente vai ter a foto de cada vendedor. E o objetivo também é, quando eu precisar acrescentar vendedores, fases, não precisar de nenhuma fórmula. Então, automaticamente, quando eu digitar aqui, por exemplo, vou botar aqui um vendedor 6. Vendedor 6. Vamos botar aqui a mesma meta, 200 mil. Então, coloquei aqui na minha planilha de configuração e quando eu for na base de dados, vier aqui no campo vendedor, ele vai estar aqui automaticamente preenchido, ou seja, eu não vou precisar mexer na validação de dados. Então, uma vez configurado aqui na configuração, aqui, a meta, ele automaticamente vai atualizar a minha validação da base de dados. Então, isso aqui é muito importante para evitar o retrabalho de duplicidade, de nomes, de qualquer tipo de situação. Ok? Então, aqui a gente pode definir também outros indicadores. Eu poderia aqui colocar a lista de clientes, a lista de vendedores, a lista de cidades. Eu poderia, ao invés de ter em uma planilha só, eu poderia ter várias planilhas aqui. Uma planilha de vendedor, uma planilha de fases. Eu poderia, inclusive, esses dados serem automaticamente coletados de outro sistema. Vamos supor que eu tenho um sistema de RH, que eu tenho todos os meus vendedores. Então, isso aqui, ao invés de ser digitado, eu automaticamente posso pegar as informações a partir de um sistema externo. Eu poderia vir aqui em dados, colocar da web ou obter dados, né, de banco de dados, por exemplo. Se eu tenho um banco de dados SQL Server, eu poderia pegar lá do meu sistema de RH da empresa, pegar todos os nomes dos vendedores, com metas. Então, esse link com sistemas, o dashboard, ele não exclui o seu sistema que você já usa. Vamos supor que você já tem uma planilha que o vendedor utiliza para fazer o cadastro. Então, o dashboard ele pode coletar o dado dessa planilha. Se eu tenho um sistema de vendas, então o objetivo do dashboard não é ele ser uma ferramenta que vai substituir o meu cadastro. Ele vai, se você não tiver, você preenche aqui. Mas se você já tiver um sistema informatizado de banco de dados, de coleta, de RH, então você vai importar desses sistemas dados e aqui ele vai praticamente fazer só análise. Então eu posso tanto importar os meus dados de configuração, como eu também posso importar a base de dados. Vamos supor o seguinte cenário. Aqui eu tenho um sistema que tem o meu cadastro de vendas. Então eu não preciso cadastrar aqui as vendas de cada fase. Eu automaticamente faço a importação. Então para isso eu poderia vir aqui, colocar obter dados, colocar do arquivo que eu posso pegar de outra planilha, ou eu posso pegar de um banco de dados, e a partir daí automaticamente atualizar essa planilha de base. Então, essa é a forma mais eficiente de você fazer análise se já tiver uma base montada. Mas se a base não tiver consolidada, você pega o que tiver lá disponível e aqui na planilha da base você faz a construção de dados. Então a gente pode fazer dessas duas formas também, ok? Então aqui a gente tem a planilha. Essa planilha aqui ela pode ter vários caracteres, aliás, várias linhas. Uma coisa importante, não é recomendado colocar
uma planilha por mês. Isso é muito comum, colocar planilha para janeiro, fevereiro, março, abril. Isso para o dashboard não é eficiente. Então o ideal é colocar todas as planilhas, todos os dados aqui, ou dados coletados, todos os meses juntos, e o próprio dashboard ele faz a separação por mês. Eu posso colocar, se o arquivo ficar muito grande, eu posso deixar um dashboard por ano, mas não é recomendado fazer várias planilhas por mês, por vendedor, por cliente. Isso aí prejudica a análise. Então, eu tenho uma base centralizada que ela vai ter todo o cadastro. Não se preocupem. Na hora que você for colocando aqui, se ficar tudo misturado, mas no dashboard a gente vai fazer a análise totalmente personalizada. Então, o ideal é realmente colocar uma base só para cliente, data, mês, fase, não separar por planilhas. Então, se a gente voltar aqui, pronto. Aqui na planilha análise, a gente vai ter todas as tabelas dinâmicas. Então, no curso a gente vai ver muito isso. Basicamente, o dashboard ele faz análise por tabela dinâmica. Então, eu vou transformar essa base em uma tabela, aqui na opção, clico em qualquer parte, vou aqui na página inicial, converto para tabela, pronto. A partir desse momento, ela convertida como tabela, eu posso facilmente fazer a análise por tabela dinâmica. Então, a gente vai aprender a como estruturar a base de dados, fazer a validação de dados, fazer a formatação condicional, tanto usando se como por ícones, trabalhar com a formatação de datas, aqui, por exemplo, que ele pega aqui automaticamente, ele pega o dia dessa data. Aqui ele pega o mês com formato de 3 caracteres, aqui ele pega o ano. A gente vai também aprender a formatar como tabela e principalmente fazer as análises. Então a gente vai definir os indicadores que a gente quer, as análises, vai fazer uma análise, uma tabela para cada análise. A gente observa aqui que existem várias tabelas. Então cada gráfico, cada tabela vai gerar um gráfico que ele vai ser exportado, né, inserido no dashboard. Na planilha de imagens, aqui eu vou fazer um acervo digital. Aqui eu vou colocar todas as imagens, todos os ícones, todas as fotos que eu vou utilizar no dashboard. Por exemplo, essa aqui é a foto que eu tenho no site, aqui da DG Automação, no Home. Então, essa aqui é a foto de fundo, que é a mesma, inclusive, também do Facebook, que eu peguei do Facebook. Então, eu vou deixar todas essas imagens, tudo salvo lá no Ava, para vocês poderem fazer, à medida que eu vou criando do zero, vocês vão acompanhando. Então, o objetivo vocês podem acompanhar passo a passo, vão dando pausa no vídeo, ou assiste e depois faz a aplicação. Eu vou deixar todas as imagens, ícones, eu vou dizer como a gente coleta os ícones. Por exemplo, aqui tem vários ícones, né? Esses ícones, na versão Office, eu estou usando aqui o Office 365, que é a versão mais atualizada, inclusive a versão recomendada. Nessa versão, a gente tem uma série de vantagens que a gente pode usufruir do Excel. Ele tem aquela situação de fazer formatação condicional por ícones, por cor, por base de dados. Ele tem inúmeros tipos de gráficos em relação a outras versões de Excel. Se a gente for aqui inserir gráficos, ele tem gráficos de rosca aprimorados, gráficos de dispersão, bolha, mapas. Então ele tem uma série de funções extras. Então aqui nas imagens, também aqui tem na versão Office 365, a gente pode inserir ícones. Esperar carregar aqui os ícones. Aqui a gente pode ter ícones de várias categorias: acessibilidade, análises, animais, artes, casa, clima, estações,
comemoração. Então a gente pode, esses ícones eles são em formato com fundo transparente, é o formato PNG. Então isso aqui está disponível na versão 365. Pessoal, é recomendado para uso de dashboards ter a versão mais recente do Excel. Por quê? Porque a versão ela tem vários recursos que facilitam o trabalho, inclusive dão mais produtividade. Mas para quem não tiver a versão 365, tiver, por exemplo, o Office 2010, 2013, a segmentação de dados, por exemplo, que a gente vai ver, ela funciona a partir de 2010. Então, tem alguns, por exemplo, o gráfico de funil, que é um gráfico muito usado, que a gente vai ver, ele está a partir do Office 365. Então, a gente tem um tipo de gráfico que a gente vai utilizar, que é recomendado ter o 365, mas, caso não tenha, a gente tem outras formas de fazer. Por exemplo, se não tiver a versão 365 para colocar os ícones, existem sites, vou fechar aqui as páginas. Existem sites específicos, existe o site que é o mais famoso, que é o Flat Icon. Esse site você faz o registro dele, você pode baixar gratuitamente ícones em formato PNG. Por exemplo, normalmente aqui a gente tem que colocar em inglês para a gente ter uma maior assertividade. Por exemplo, se a gente botar aqui, deixa eu botar aqui Money, por exemplo. Aí ele vai achar várias categorias que envolvem Money. Eu vou deixar no AVA, na pasta do curso, os ícones que vão ser utilizados e os grupos. É interessante baixar o grupo de ícones. Por quê? Porque nesse caso aqui, por exemplo, vamos botar aqui todos aqui, ó. A gente vai escolher um grupo e a gente quando faz o dashboard, a gente coloca esse grupo que tem o mesmo formato. E como ele está no formato PNG, a gente pode colocar a cor do dashboard no próprio ícone. Então a gente consegue personalizar o ícone. Então, como é que eu baixo? A gente seleciona aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui mídia social, né? Então aqui eu posso, por exemplo, ó, esse aqui, logos, eu posso pegar aqui. Esse aqui é colorido. Eu posso utilizar esses aqui, por exemplo, que são preto e branco, que tem vários outros formatos. Aqui tem todas as redes. Então esse aqui eu posso utilizar, eu posso fazer o download do pack, faz o registro e eu consigo automaticamente, colocar no sistema, na planilha, todos os ícones de redes sociais. Então o Flat Icon é um site bem interessante para baixar ícones em formato PNG, ok? E quando você salva, eu vou abrir aqui os ícones que já tem salvo aqui no meu computador, tem uma pasta aqui, Icons. Eu tenho aqui, por exemplo, o de Money, que eu acabei de baixar. Você vai utilizar a pasta PNG, que tem todos os ícones sem fundo, fundo transparente. Então aqui a gente consegue inserir essas imagens no gráfico e a partir de lá preencher com cor, fazer uma série de mudanças. Então eu vou colocar esses ícones no AVA à medida que for utilizando. Então aqui a gente tem vários ícones. Eu vou pegar esse ícone aqui do dinheiro que a gente vai utilizar aqui no dashboard. Aqui a gente pode, por exemplo, colocar em formato de imagem e alterar a cor dele. Ó. Aqui ele está no formato. Posso colocar uma cor mais escura. Posso diminuir. Eu posso colocar um formato transparente. Então eu vou colocando, por exemplo, aqui tem um ícone que usa em dashboard de atendimento, representando call center. Então esse ícone aqui eu posso formato de imagem,
colocar de outras cores. Ok? Aqui eu tenho do pódio, que eu vou utilizar. Aqui eu tenho o ícone do menu. Então, essa planilha de imagens eu vou utilizar como acervo digital. Eu vou colocando aqui todos a identidade visual do meu dashboard. Pronto. Então, a gente vai voltar aqui para o menu e vai ver agora o principal, que é o dashboard. Pronto. O dashboard, ele tem que ser desenhado de acordo com a identidade visual do seu cliente, do seu negócio. Identidade visual o que é? É trabalhar com as fotos, imagens, fontes, formato, indicadores. Por exemplo, aqui eu utilizei essa cor, eu utilizei a logo da DG e a gente pode utilizar a logo da DG para fazer as cores do site, as cores do dashboard. Como é que a gente faz isso? A gente vai aprender que a gente vai levar essa logo para o PowerPoint. Lá a gente vai extrair o RGB, que RGB são as cores principais que formam a paleta de cores. A partir daí a gente vai criar uma paleta de cores específica do nosso negócio. A gente vai padronizar. Então a gente pode, aqui no caso eu já criei, ó, eu tenho uma paleta de cores chamada DG, que eu coloquei essas cores aqui. Então as cores a gente define a partir do RGB de alguma fonte. A gente pode pegar uma logo, pegar uma foto, pegar uma imagem, pegar qualquer que é a identidade visual da sua aplicação. A partir daí você pode misturar, mesclar cores, colocar tons mais acima, mais abaixo. Então a gente tem que ter um padrão de identidade visual da planilha. O dashboard ele deve ser feito de acordo com como a gente vai, onde vai ser aplicado a tela, o tamanho da tela. Por exemplo, se for aplicado em uma TV, ó, tem uma TV de 50 polegadas, eu posso ter uma tela única que eu coloco vários gráficos menores. Aqui na aplicação eu optei por fazer como se fosse 5 telas. Ó. Eu tenho aqui essa tela inicial, que é a tela que tem os indicadores de dashboards, os indicadores das fases. No caso aqui eu tenho atualmente, aqui eu tenho a seleção, né? Aqui eu estou preenchido o mês de fevereiro e março. Então eu tenho 15 em contrato inicial, 12 em prospecção, 10 em orçamento e 8 em negociação. E 5 fechadas. Aqui na 2, eu posso clicar aqui no meu... Quando eu clico aqui na barra lateral, ele vai voltar para o início, né? Aqui do dashboard. Se eu passar aqui, por exemplo, clicar aqui no 2, ele vai voltar. Então, aqui no segundo eu tenho a evolução de faturamento. Então, aqui eu vou ter um gráfico de linha, que vai apresentando de cada mês. E aqui eu vou traçar a meta. Então, aqui é um gráfico combinado. Ele tem um gráfico de faturamento mensal e tem um gráfico de meta. Lembrem que lá a meta, aqui na análise, esse 1 milhão representa isso aqui, ó, na configuração. Então eu posso ter uma meta individual, uma meta diferente para cada mês. Ok? Então aqui no outro eu vou ter a situação por vendedor. Então aqui eu posso ter um gráfico para indicar os dias de atraso de cada vendedor. Por exemplo, aqui eu posso ter que o vendedor 1 ele está com 2 vendas em prospecção que estão atrasadas. Então aqui eu consigo ver um panorama geral de quantas vendas estão atrasadas por vendedor. Se eu quero saber o ok, aí eu boto aqui o ok. Só o atrasado. Só o atrasado. E aqui eu consigo ver a média de atendimento por vendedor. Então a gente vai aprender como cria essa caixa aqui, essa caixa de valores, né? A gente bota, ó, o vendedor 2 tem uma média de 1,4 dias. O vendedor 3, ele tá adiantado, né? Então ele tá com um crédito aí de 2,5 dias, né? Superávit. Então aqui o vendedor 4 também está com crédito de dias, ele está
ele está atendendo de forma adiantada. O vendedor 5, menos 4,5. E o vendedor 1, ele está com um atraso com a média de 2,4 dias de atendimento, dias de atraso, né? Ok? Então aqui eu tenho um gráfico de rosca. A gente não vai utilizar muito o gráfico pizza, que é muito comum em Excel. A gente vai optar pelo gráfico tipo rosca, que é um gráfico que tem uma maior visibilidade. Então aqui eu tenho a representação em rosca das fases de acordo com a porcentagem. Então aqui 34% das vendas vieram do Instagram, 22% do Facebook, 22% da indicação, 22% por site. Então à medida que a gente for atualizando aqui a base, ela automaticamente vai mudando aqui. Esse aqui é o gráfico de alcance, é um gráfico tipo radar, que ele vai dar um panorama da concentração de atendimento. Então a gente consegue aqui, visualmente, verificar que os atendimentos estão concentrados aqui na região, de Fortaleza e Maracanaú. Em Eusébio, na parte aqui, ó, não tem nenhuma linha para cá, então tem pouco. Então a gente consegue, quando tem muitos locais, a gente consegue ver visualmente para onde está indo a minha concentração de vendas, né, de atendimentos, né? Aqui embaixo eu tenho um gráfico funil. Esse gráfico aqui que ele só tem no Office 365. Então, se for no Office 2010 ou 13, ele não vai ter esse gráfico. Então, aqui eu vou ter o gráfico funil, ele vai apresentar de forma bem rápida como está o meu processo de venda. Ou seja, dos 15 cadastros de contato inicial, 12 viraram prospecção, 10 foram para orçamento, 8 foram para negociação e eu fechei apenas 5. Então aqui eu consigo ter um panorama de vendas. Lembrando que isso aqui vale para qualquer processo. Pode ser de logística, RH, financeiro, na área de segurança, que eu posso ter o cadastro de incidência, de ocorrência, atendimento. Então, esse gráfico funil ele se aplica para qualquer negócio. Aqui, como eu falei das fotos, né? Aqui eu vou ter um ranking geral. Então, o vendedor que tiver o maior faturamento naquele mês que tiver aqui selecionado, ele vai ter a sua foto aqui no ranking de primeiro lugar. Então, isso aqui ele muda também automaticamente. Aqui eu vou ter o faturamento. Esse gráfico aqui é o mais importante. Aqui é um gráfico combinado que eu vou ter o faturamento do vendedor, a meta e o que falta para ele atingir a meta. Por exemplo, aqui eu tenho o vendedor 5. Aqui ele está em ordem de vendas. O vendedor 5 ele vendeu R$ 225 mil. Então ele ultrapassou a meta. Então ele está todo aqui na cor amarela. O vendedor 1 ele vendeu R$ 100 mil. Como a meta dele é 200 mil, essa meta aqui a gente configurou aqui, ó. 200 mil é a meta de cada um. Pode também ser individual. Então, como a meta dele é 200 mil reais, então ele ainda falta, o que está aqui em cinza é o que falta para atingir a meta. Então, falta 100 mil. Então, aqui a gente consegue ter um panorama bem rápido de cada vendedor, o que ele vendeu e o que ele falta vender para aquele mês. Então, aqui a gente consegue ter um gráfico de faturamento e meta bem rápido por vendedor. Então aqui, o vendedor 4, ele vendeu 25 mil e ainda falta 175 para atingir a meta. Ok? Aqui do lado eu tenho o faturamento do mês. Então essa figura aqui, ela é dinâmica. Então, à medida que eu vou modificando aqui o meu valor, por exemplo, vou pegar aqui na base, eu vou cadastrar aqui uma venda. Vou botar aqui 1 do 3. Vamos botar aqui vendedor 1. Vou digitar aqui, tá aqui cliente. Como aqui não está validação de dados, tem que preencher. Tá aqui cliente 2. Vamos botar aqui a cidade de Maracanaú. Vamos botar aqui mídia pelo site. Aqui vamos botar fechada. Vamos colocar aqui 50 mil. Então a gente observa, ó, 1 do 3, aqui ele já colocou 1 de março automaticamente, né? Ok, porque ele está adiantado, ele pega em relação a hoje, né? Situação ok. Então, a gente for aqui no dashboard, a gente vem aqui,
que ele vai atualizar. Ele atualiza automaticamente quando abre a planilha. Então isso aqui, ou você faz alguma mudança e você clica no botão de atualizar. De acordo com o tamanho da base, ele pode ser mais lento ou mais rápido. Se tiver muitas análises, ele demora um pouco mais. Mas aqui ele já atualizou. A gente observa que estava em 48, né? Agora foi para 53. O vendedor 1 aumentou aqui, ó, que estava 100 mil, né? Ele falta só 50. E essa figura aqui, ele gráfico, ele foi subindo. Então a gente observa que isso aqui é um gráfico. Então, quando ele atingir aqui 100%, ele fica aqui, ó, esse amarelo. Se ele for zero, ele vem para cá. Então isso aqui a gente transformou a figura em um gráfico. A figura é essa aqui. A figura é essa aqui, ó, que a gente viu. Então a gente vai também vai aprender, a gente vai poder fazer gráfico com imagens. Gráficos dinâmicos com imagem. E aqui ele vai dar o faturamento total dos meses, né? Se eu colocar aqui só fevereiro, observem. Botei só fevereiro. Aí ele vai modificar aqui os meus indicadores. Então ele vai atualizar todas as planilhas. Observem que mudou aqui, ó, que estava 15, né? Agora está 11. Então ele modificou aqui também, ó, pegou só fevereiro aqui, o resto ficou 0. Mudou aqui, aqui o gráfico de alcance, ó. Ele está mais para Fortaleza. Também mudou aqui o vendedor, o funil, ó. Aqui ele colocou, teve conta inicial de 11, foram só 2 fechadas. Aqui o vendedor que está em primeiro é esse aqui. O faturamento, ó, só 2 vendedores venderam em fevereiro e 15%, ó, tá abaixo. E aqui 150 mil, que é o faturamento do mês. Então, faturamento, ele a meta não é 1 milhão, então é 15%. Então, a gente consegue ter aqui um panorama em tempo real também do faturamento do mês. Se eu quiser só o mês de março, clico aqui em março. Ele vai atualizar nesse momento todas as tabelas dinâmicas, todos os gráficos referente ao mês de março. Então, para o usuário final, basta selecionar o mês, que automaticamente ele vai fazer todas as análises. Então, março teve 5, 4, 4, 3, 4. Então, aqui, ó, mês de março, ó. Então, ele está abaixo da meta ainda, que é 1 milhão, né? Funil, ó. Aqui, veja que já tem outro vendedor aqui, ó. Primeiro, não é? Esse aqui foi o do fevereiro. O vendedor teve 4 que venderam no mês de março, a meta 38%. Se eu quiser colocar os 2 meses, seguro o Ctrl e marco os 2. Então aqui eu posso tá aparecendo só os 2, por quê? Porque são os meses que teve venda. Se eu cadastrar uma venda em abril, aqui ele vai aparecer para selecionar o mês de abril. Então, o curso vai ter todo esse conteúdo. A gente vai aprender a colocar essa figura, fazer os hiperlinks, criar os ícones, estruturar a base de dados, definir as metas, como extrair os ícones, como montar o dashboard do zero. A gente vai fazer do zero. Aqui eu também tenho o ícone de voltar, o ícone de atualizar e o de voltar para o menu principal. Então aqui a gente tem um panorama geral do processo. Então o curso de dashboard ele vai ter esse conteúdo programático. Na primeira aula a gente vai definir, fazer o planejamento, o que vai ser colocado para análise. Depois a gente vai fazer a modelagem, que vai ser estruturar a base de dados, e depois a gente vai trabalhar com o layout. O layout é a identidade visual, que a gente vai definir logomarca, cor, fonte de cada aplicação.